No vídeo de hoje você vai ver a minha resposta para o pastor Dr. Rodrigo Silva, que fez recentemente mais um vídeo resposta à minha pessoa. Ele já tinha feito um vídeo em relação aos pirahãs, mas agora ele resolveu responder o vídeo em relação a Jesus Barrabás que eu fiz aqui para vocês, que é esse vídeo com essa capa aí que está aparecendo na tela para vocês, beleza? Então nós vamos ver aqui o vídeo do Dr. Rodrigo Silva e vamos responder pontualmente cada coisa que ele falar. Então é importante que você acompanhe esse vídeo até o final. Antes disso, saiba que eu não estou aqui para questionar a sua fé, a sua crença, eu só estou aqui para mostrar os dois lados. E como eu digo nos meus vídeos, procure o seu líder religioso, o seu padre, o seu pastor, e pesquise por si mesmo para você descobrir se o que eu estou dizendo é verdade ou é mentira. Bom, um dos primeiros objetivos dessa série de vídeos foi alcançado. Um grande líder religioso está se manifestando sobre esse assunto. É óbvio que ele está fazendo esse vídeo de resposta ao meu vídeo porque não existe no YouTube nenhum outro vídeo como esse falando dessas coisas. O meu canal é o primeiro a fazer vídeo sobre esse assunto, ainda mais utilizando esse material aqui para referenciar para vocês. Então vamos lá, que mais líderes religiosos surjam tentando refutar aquilo que eu digo aqui no vídeo e mostrem mais assuntos acadêmicos, coisas que ficam aprisionadas na torre de marfim da academia para o público leigo comum, beleza? Então, uma boa iniciativa aí do Rodrigo Silva, meus parabéns a ele por trazer esse assunto, e agora vamos ao vídeo. Agora, hoje especificamente, no nosso tema aqui, no nosso vídeo, eu gostaria de falar sobre uma pergunta que alguém me trouxe recentemente, sobre se Barrabás também seria chamado de Jesus. Talvez nem todos saibam disso, mas algum... Não foi uma pergunta, ele viu o meu vídeo, tá? Ele já tinha visto lá o meu vídeo do Pirahã, fez um vídeo resposta. Agora ele fez um vídeo em relação a esse. Ele acompanha alguns canais ateus, tá? Eu sei disso porque ele citou alguns canais ateus. E ele vira e mexe, está fazendo vídeos aí abordando o meu canal. E vocês vão ver conforme o vídeo decorre que ele demonstra ter assistido, porque ele cita meu material, a forma com que eu falo. Então ele viu o vídeo, não foi algo que alguém trouxe como uma pergunta. Ele viu o vídeo. Vamos acompanhar aqui. Em português, se eu não me engano, a Nova Versão Internacional, a Nova Bíblia na Linguagem de Hoje e outras mais nos Estados Unidos, a Revised Standard Version e outras mais, trazem que aquele criminoso que foi solto durante a Páscoa por ocasião da condenação de Jesus não se chamava apenas Barrabás, mas Jesus Barrabás. De modo que Jesus de Nazaré estava sendo apresentado diante da multidão junto de um xará, também chamado Jesus, mas Jesus Barrabás. Então teria Jesus de Nazaré e Jesus Barrabás. Mas nem todas as Bíblias trazem esse nome. Por que isso? Será que... Olha só, não é somente Jesus Barrabás. Acontece que Barrabás é filho do pai e Jesus também é um filho do pai. Então nós temos dois Jesus, dois Yeshuas sendo apresentados ali para o público, né, para o povo, e ambos são filhos do pai, remetendo ao ritual do Yom Kippur. E isso vai ficar claro mais para frente no vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Que foi uma tentativa cristã de ocultar alguma coisa? Quais são os elementos básicos disso? Eu vou ler primeiro a tradução que eu tenho aqui. Existe na academia a teoria de que esse termo foi sim suprimido do texto. Nova Almeida atualizada, tá bom? Eu vou ler Mateus capítulo 27, versículos 15 em diante. Diz assim: por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. Bom, o texto é esse aqui. Aí alguém me fez uma pergunta esses dias aí, porque lançando mão da Bíblia em grego, do Novo Testamento grego, aqui publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, o texto grego traz um pouco diferente. Traz que o nome dele seria Barrabás Jesus. Esse texto grego aqui, ele tem uma parte aqui interlinear, que
que vocês podem ver, e o nome Barrabás é antecedido pelo nome Jesus. Em grego estaria dito assim, olha, kata, quer dizer, em cada, de, e a eosten, em cada festa, eotei, costumava, ro, hegemon, o administrador, o governador, apoliem, soltar, ená é ton orlo, para a multidão, soltar para a multidão, desmion, prisioneiro, on eleuton, etelon, o que eles queriam, o que eles quisessem. Aí diz assim, eiron, tinham, de, porém, tote, então, desmion, prisioneiro, epismon, famoso, legomenon, chamado, Ieson Barraban, Jesus Barrabás. De fato está assim no grego. Então, por que as Bíblias não colocaram ali, por que suprimiram o nome Barrabás? E é lógico que nesse contexto, muita gente lançando mão de um sensacionalismo contra a Bíblia já querem criar toda uma teoria da conspiração, que é isso aqui. Olha só, Rodrigo Silva, isso aqui não é teoria da conspiração coisa nenhuma. Não é sensacionalismo coisa nenhuma também. É o que está em muitos manuscritos originais. Tem atestação de pai da igreja. Então isso aqui, tá? Esse texto aqui, que está aqui num livro que é acadêmico, tá? Esse livro aqui ele é acadêmico, traz o termo Jesus Barrabás. E é um termo que é discutido na academia. Muitos vão lançar teorias do que aconteceu com esse termo, se ele foi suprimido, né? Por qual motivo ele foi suprimido, por que ele consta em manuscritos antiguíssimos e não consta nas Bíblias das pessoas atuais hoje. Tudo isso é debatido na academia. E muitos estudiosos de Mateus concordam que essa passagem existia sim, tá? E que foi suplantada, apesar de haver debate. Há debate sim, mas a maioria concorda que essa passagem existia sim. Por isso que está em livros acadêmicos. Que prova que o texto não é histórico, etc, etc. Bom, vamos devagar. Não, o que prova que o texto não é histórico é não ter nenhuma referência histórica sobre esse ritual de todo ano na Páscoa, como está dizendo aqui no livro, tá? Como diz aqui no livro. Olha o que diz aqui, ó. Olha só, Mateus 27, o versículo é o 15. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Toda a festa. Então, isso aqui não é registrado. Roma registrava muito bem os seus acontecimentos, e isso aqui não é atestado em fonte alguma romana, beleza? E sobre Jesus Barrabás é atestado em duas passagens, no versículo 16 e no versículo 17, tá? Então isso aqui é claro que havia nos manuscritos mais antigos, mas vamos continuar aqui. Além desse problema do nome Barrabás aqui, eu tenho aqui 3 dilemas para resolver, 3 dilemas, que são levantados geralmente por pessoas que querem negar a historicidade bíblica do relato. O primeiro problema é que quando... Não é levantado por pessoas que querem negar a historicidade bíblica não, Rodrigo Silva. Isso aí é levantado por acadêmicos, tá? Não faça isso. Na academia, isso é discutido. As pessoas que vão estudar, muitas das vezes teólogos, muitas das vezes cristãos, vão chegar a fazer um estudo, artigo. As pessoas, os estudiosos que são neutros, que não são tendenciosos, vão chegar e vão falar, olha, realmente não existe na história nada romano que ateste isso. Essa história aqui está se ligando ao Velho Testamento e tudo isso. Então não é uma questão de ateus que querem desmerecer os textos bíblicos. Muitos desses estudos foram feitos justamente por cristãos, Dr. Rodrigo Silva, e você sabe isso melhor do que eu, tá? Você lê Mateus e Marcos, Lucas é duvidoso, mas Mateus e Marcos dão a entender que aquele era um costume romano. Mas quando você vai para João, dá a entender que era um costume judaico, esse de libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa, tá certo? Então o primeiro dilema é esse. Afinal de contas, quem está certo? Mateus e Marcos ou João? Lucas eu vou deixar em stand-by e vou explicar por que daqui a pouquinho. Porque Mateus e Marcos falam que era um costume romano.
João fala que era um costume judaico. Agora, o que o Rodrigo Silva não fala para o público dele, o que ele não fala, é que João é um evangelho feito para ser contra os judeus. O texto de João narra claramente que o autor tem ódio dos judeus. E isso é conhecido academicamente. Já vou mostrar para vocês também, beleza? Isso é o que ele não te falou. Mas o público dele, o público leigo comum, vai engolir isso aí. Vamos lá. Por ocasião da Páscoa. Qual das duas fontes está correta? Não podem ser ambas. O segundo dilema é com relação a esse detalhe, que no texto original de Mateus parece que o nome é Jesus Barrabás. Parece que o prisioneiro tem os dois prisioneiros têm o mesmo prenome, Jesus Barrabás ou Jesus de Nazaré, Jesus cognominado Messias. E o terceiro problema é a... Sim, e o nome do Barrabás, né? O próprio nome Barrabás é filho do pai. Você tem dois filhos do pai, ambos se chamando Jesus. Isso é fato. Nós não temos fontes históricas, textuais, que comprovem que ou os judeus ou os romanos tinham esse tal costume de soltar alguém por ocasião da festa da Páscoa. Quando você lê no Antigo Testamento, não há nada na literatura judaica, nas leis judaicas, na lei mosaica, que diz que na Páscoa alguém deveria ser solto. Não há isso. Você tem o ano do jubileu, que era o ano do perdão, de pessoas que eram escravas e eram libertas, mas não há um paralelo exato. Aqui ele está falando do ano do jubileu, em que alguém se tornou escravo por dívida, ele teria sua dívida perdoada e seria libertado. Não tem nada a ver com o que está dito aqui. Aqui mostra o governador chegando diante da multidão, por ocasião da Páscoa, e falando, olha, conforme o costume eu tenho que soltar alguém, Barrabás ou Jesus. E nós não temos nada na literatura judaica que comprove esse costume de soltar alguém na Páscoa. Também não temos na literatura romana, nada que mostre na legislação romana, a antiga lex romana, o costume dos romanos, dos latinos também, de soltar um prisioneiro por ocasião de alguma festa religiosa. Aqui eu tenho que fazer uma pausa e parabenizar o Rodrigo Silva, pelo menos ele foi honesto nesse ponto aqui, tá? Então quando a pessoa ela acerta, ela é coerente com aquilo que está na academia, a gente tem que parabenizar. Então parabéns ao Rodrigo Silva por admitir isso, porque isso é consenso na academia. Não existe, gente, simplesmente não existe nada na literatura romana, ou seja lá qual for, que na Páscoa eram libertados prisioneiros. Não existe isso. Então tem esses três problemas aqui. Primeiro, quem está certo, Mateus e Marcos ou João? Era um costume romano ou um costume judaico? Segundo, Barrabás se chamava Jesus Barrabás? E terceiro, qual a fundamentação histórica para a gente avaliar isso aqui? Bom, vamos devagar. Em primeiro lugar, com relação a esta aparente discrepância entre Mateus e Marcos e o Evangelho de João. Esse aqui, para mim, esse é o dilema mais fácil de responder ou resolver. Os dois seguintes são mais complexos. Esse aqui, por que eu acho que é um dilema mais fácil? Porque, aparentemente, não há uma contradição aqui. Porque vamos a Mateus. Mateus diz assim, olha, Mateus capítulo 27, verso 15. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um prisioneiro conforme eles quisessem. Não diz aqui que era um costume do governador, do povo, diz que o governador costumava. Nem fala que necessariamente se era uma legislação romana ou judaica. Diz que o governador tinha esse costume. Então pode ser no primeiro momento que era um costume do próprio Pilatos, né? Quando a gente vai para Marcos, capítulo 15, verso 6, a mesma coisa. Você vê que também o texto não é claro em dizer que era um costume romano. Marcos 15, verso 6 diz: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos a quem eles pedissem. Era costume, não diz de quem, tá certo? No verso 8 diz assim: vindo a multidão, começou a pedir a Pilatos que lhes fizesse como de costume. Mas você vê que, tanto em Mateus como em Marcos, o texto é vago. Como de costume. Costume de quem? Dos romanos? Dos judeus? De Pilatos? Não fala. Não fala. Só assim, conforme de costume. Pode ser uma iniciativa do próprio Pilatos e não uma legislação romana, um costume que Pilatos tinha e não está registrado em outros documentos. Agora quando a gente vai para Lucas, por que eu pulei Lucas? Porque Lucas,
quando fala Lucas 23, 17, e ele, Pilatos, era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Esse texto aqui não está nos melhores manuscritos. É uma interpolação tardia, foi algo acrescentado muito posteriormente, tanto é que, em algumas bíblias em português, o verso 17 está entre colchetes. Você pode ver aqui, ó, está entre colchetes, tá vendo? Indicando que ele não faz parte dos melhores manuscritos. Então, por isso que Lucas não serve de referência aqui. Apenas Marcos e Mateus, que são dúbios. Fala que era um costume. Agora, quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 19, aí João já é mais explícito. João... Nessa Bíblia aqui que você tem em casa hoje, se você for retirar todos os textos que não são atestados pelos manuscritos antigos, né, pelos códices antigos do 4º século, você vai perder boa parte dos textos essenciais da sua Bíblia, como a passagem "Quem nunca pecou que atire a primeira pedra", que é usado aí em filmes, teatros, em revistas em quadrinhos e todas as mídias que trazem o personagem Jesus. Passagens cruciais como essas serão perdidas e muitas outras, tá? Então, assim, é complicado o Rodrigo Silva falar, olha, Lucas não vale, fulano não vale, quando é de interesse dele. Então vamos fazer assim, ô Rodrigo Silva, vamos mostrar para o público geral, para o público leigo comum, tudo que não vale na Bíblia. Por que você não começa uma série, né, mostrando, olha, o que não existe na Bíblia? E aí, por que não começa uma campanha, né, para retirar tudo o que não é atestado da Bíblia e fazer uma Bíblia com aquilo que somente é atestado pelos manuscritos unciais mais antigos, pelos papiros, pelos pergaminhos mais antigos? O que você acha? Uma boa ideia, né? Porque aí evita essa confusão. Porque na hora da pregação da igreja, muitos líderes religiosos usam essas passagens que não existem. Não é isso? Então a gente evita essa confusão, beleza? Mas é bom você mostrar para o seu público que existem passagens na Bíblia que eles têm hoje em casa que não são atestadas. Então está fazendo o que ali? Né? O que está fazendo na Bíblia de hoje? Complicado. Então vamos lá, galera, vamos continuar aí, né? Porque ele está falando que o João ele estaria trazendo a solução para o problema, né? Porque não é como está dizendo ali em Mateus, em Lucas, né? E como dá a entender em Marcos, que é o costume romano. E sim, né? Que é o costume judaico. E pronto, estaria resolvido o dilema e não haveria contradição. Será que isso mesmo? Será que João ele serve como referência para os outros? Bom, eu vou mostrar que essa tese do Rodrigo Silva não faz sentido com o livro do Bart Ehrman, tá? Que é um acadêmico muito conhecido, muito famoso em seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Ele vai trazer o seguinte, olha aqui, ó, tá? Aqui, ó, para vocês, tudo certinho a referência, vamos lá. No Evangelho de João, Pilatos, em 3 oportunidades, declara explicitamente que Jesus é inocente. Olha só, tá? No Evangelho de João, Jesus está sendo declarado inocente, que não merece ser punido e que deve ser libertado. Em Marcos, Pilatos nunca declara Jesus inocente. Olha a primeira diferença aí, tá? Por que a maior ênfase em João? Os estudiosos há muito tempo observaram que João de muitas formas, é o mais virulentamente antijudaico dos evangelhos. Ver João 8:42 ao 44, em que Jesus declara que os judeus não são filhos de Deus, mas filhos do diabo. Nesse contexto, por que narrar um julgamento de tal forma que o governador romano repetidamente insiste que Jesus é inocente? Pergunte a si mesmo, se os romanos não são os responsáveis pela morte de Jesus, quem é? Os judeus. E para João, eles são. Em João 19:16, nos é dito que Pilatos entregou Jesus aos sumos sacerdotes judeus para que o crucificassem. Então, minha gente, está muito clara a resposta para essa argumentação do Rodrigo Silva, que é o seguinte, o texto de João foi feito para ser um texto anti-judaico. Ele tem ódio dos judeus. Ele tira todo tipo de culpa dos romanos e coloca sobre os judeus nessa narrativa, tá? Dentro do contexto da história bíblica desse evangelho. E o Bart Ehrman complementa aqui em outra página, dizendo o seguinte, ó. Embora muitos leitores casuais do Novo Testamento não tenham percebido, o evangelho de João é completamente diferente. Com exceção das narrativas da paixão,
a maioria das histórias encontradas em João não está nos sinóticos, e grande parte das histórias dos sinóticos não é encontrada em João. Então assim, galera, na academia não é ignorado a intenção do autor ao escrever o evangelho, tá? Cada autor e de cada evangelho que não é Mateus, Marcos, Lucas e João, esses nomes são atribuições posteriores da própria igreja, tá? Na verdade, todos os textos são anônimos. Na verdade, nos 27 livros do Novo Testamento, somente cerca de 8 textos têm atribuição de quem diz estar escrevendo aqueles textos ali, que são algumas epístolas, tá? Fora isso, todos os outros são textos anônimos, textos comprovadamente citados como sendo fraudados, tá? Como tendo algum tipo de adulteração, algum tipo de deturpação. Então vamos lá. Então fica claro que a intenção de João ali era condenar os judeus, ele tinha ódio dos judeus. Por isso que você vai ver essa narrativa trazendo que a culpa do julgamento era dos judeus e não dos romanos. O Dr. Rodrigo Silva, como é acadêmico, com certeza sabe disso, porque isso aí é básico na academia. Textual. Quando a gente fala, e quando eu falo são complicadas, também não pega já assim como taxativo, olha, está aqui no Novo Testamento grego, então estava lá. Calma, calma. Embora esse material aqui que me apresentaram, o Novo Testamento grego-português da Edições da Sociedade Bíblica do Brasil, seja um material maravilhoso, a Sociedade Bíblica está de parabéns de publicar materiais como este, tá bom? Porque ajuda as pessoas a terem uma melhor noção do grego bíblico, palavras por palavras ali. Contudo, e o pessoal da Sociedade Bíblica sabe disso, e quem trabalha com hermenêutica bíblica também sabe disso, não é esse o tipo de material que nós usamos quando vamos tratar sobre a originalidade de um documento bíblico. Eu vou explicar a vocês por quê. Nós não temos o original de Mateus, nós temos cópias de cópias de cópias de cópias. Não só Mateus, mas como qualquer outro livro do Novo Testamento. Ao todo, hoje, são mais de 5.800 manuscritos catalogados em grego do Novo Testamento. São mais de 5.800 manuscritos catalogados, tá certo? De porções do Novo Testamento. Além disso, se eu incluir aí as versões mais antigas, latina, siríaca, copta e outras mais, juntamente com as citações dos pais da igreja, dos lecionários e dos fólios que nós temos, eu posso dizer que nós hoje temos uma biblioteca de mais de 42 mil manuscritos que servem de base para nós determinarmos o grego do Novo Testamento. Então, quando a gente vai fazer um trabalho mais acurado, mais técnico, nós não usamos um material como esse da Sociedade Bíblica do Brasil, tá bom? Nós usamos outro material. Nós usamos, se for uma questão de tradução, o The Greek New. Rapidinho, galera, fala aí dos 5.000 manuscritos, aí depois ele vai falar que tem quase 40.000, né, textos, manuscritos que eles podem tirar conclusões do grego. Esse número parece impressionante a princípio, mas se a gente for pegar textos egípcios, babilônicos, somar tudo dá mais ou menos aí 1 milhão, tá? Então 40.000 para 1 milhão não parece ser muito, né? E de manuscrito nós temos aqui, por exemplo, ó, fragmentos, tá? A maioria são fragmentos assim como esses, pedacinhos pequenos, tá? Aqui tá grande porque eu imprimi numa folha A4, né? Então olha aqui, ó. Esse aqui é pequenininho, tá? Não é muito grande não. Então aqui, ó, são fragmentos, vestígios, datando geralmente de meados do 2º século. No 1º século é praticamente inexistente qualquer material desse, não existe, tá? No 1º século, nenhum material em papiro que ateste qualquer um dos evangelhos, tá? Geralmente é segundo a meados do 2º século que começam a surgir esse tipo de texto aqui, beleza? E todos eles, tá? A maioria esmagadora, eu posso botar aí 95, 99% de certeza que a maioria desses fragmentos advém do Egito. Do Egito. Ué, mas Paulo não pregou lá na Ásia Menor, por ali? Cadê os textos lá? Né? Cadê os textos de Jerusalém? Ah, foi destruído. Porra, mas só sobrou do Egito? Então a Bíblia tem esse grande problema. Por exemplo, esse aqui, o P52, o mais antigo, datando aí de quase meados ali do 2º século. Então a maioria dos textos de crítica textual vão se utilizar muito
dos códices do quarto século, por exemplo, o Códice Sinaítico, né? E também o Códice Vaticano. Eles serão utilizados para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, porque eles trazem o texto mais completo. Mas como é que esses textos saem de fragmentos pequenos como esse aqui para textos completos como esse outro? Vou explicar para vocês agora por quê. Esse aqui é o P45, né? Vocês podem ver que ele traz um texto maior, né? Traz um material maior do que os demais. E aqui, minha gente, é um dos textos mais adulterados e mais acrescentados, deturpados que foram encontrados, tá? Quando você faz a comparação desse com os outros pergaminhos, muita coisa que não existe nos outros. Mas pergaminhos como esse são a solução para a pergunta de como que de fragmentos surgiram no quarto século textos completos, porque fizeram ali intermediários, cheio de acréscimos, cheio de interpolação, totalmente deturpados e adulterados como esse aqui. Isso aqui é conhecidíssimo em papirologia e todos sabem disso, tá? Acredito que o Rodrigo Silva, como não é leigo, saiba disso também, tá? Se for uma questão de exegese, o Nestlé Aland. Esses textos aqui é que são textos técnicos do Novo Testamento, não aquele lá. Aquele é um texto para pessoas leigas. Mas aí que tá, o Rodrigo Silva. Se você pegar o Nestlé Aland, você vai ver que esse material consta em manuscritos antigos. Ou não? Se ele consta em manuscritos antigos, então ele é atestado. A maioria dos estudiosos de Mateus, tá? Existem especialistas de Mateus que concordam em sua ampla maioria que essa parte, esse trecho em que está escrita a palavra Jesus, existia nos seus textos mais antigos, tá? Em manuscritos antigos essa parte existia. Outra coisa, muitos vão questionar se também não existia essa parte em Marcos. Existe esse debate que em Marcos também existia esse trecho, só que aí sim você tem um debate mais acalorado. Já em Mateus não. Em Mateus é praticamente um consenso acadêmico de que essa passagem que traz Jesus Barrabás existia de fato, tá? Existia de fato em textos muito antigos, beleza? São um contato ali com o grego. Então alguém que apresenta uma fonte dessa para falar que o assunto já está resolvido, ele não está sendo muito transparente, porque olha bem, aqui que nós temos o texto grego que nós usamos de maneira técnica, sem tradução. E esse aqui embaixo é chamado de aparato crítico, que é como estão em todos os manuscritos, tá certo? Que hoje estão espalhados por várias bibliotecas ao redor do mundo. Aí vem cá, o Rodrigo Silva, no aparato crítico de Nestlé Aland não está dizendo que existem manuscritos que atestam essa passagem? Complicado, hein? Vamos ver aqui. E de fato, nos dois textos aqui aparecem isso que a gente chama de variante textual. O que é variante textual? É quando alguns manuscritos trazem o versículo de um jeito, outros trazem de outro. É como se um manuscrito trouxesse assim, e Jesus de Nazaré disse. Aí no outro texto, no outra cópia diz assim, e Jesus disse, faltou de Nazaré. Então quando eles colocam aqui, eles colocam esse de Nazaré, aparece nesse manuscrito. O Jesus omitindo de Nazaré aparece nesse manuscrito. E a gente faz todo um trabalho técnico, que não vai dar para eu esmiuçar para vocês aqui, que a gente chama de colação textual. É quando você pega um manuscrito, outro manuscrito, compara as famílias textuais, os arquétipos, a data do manuscrito, o que poderia ter sido uma interpolação, um acréscimo posterior ou não, etc. Tá bom? E aí você coloca os graus de certeza daquela leitura em A, B, C. E aqui chama minha atenção que essa expressão aqui de Barrabás, ela está, Jesus Barrabás, ela está com o grau de leitura C. E se você olhar bem aqui, eu esqueci de sublinhar, mas eu acho que dá para ver, o nome Iesu aparece aqui entre colchetes. Vocês estão percebendo? Aparece entre colchetes aqui, ó. Aqui está escrito Barrabás, aqui está Jesus o Barrabás, mas está entre colchetes. Por quê? O comitê se dividiu com relação a isso aqui. Porque essa expressão Jesus Barrabás aparece em apenas 2 versículos de Mateus, que seria Mateus capítulo 27, versículos 17 e 18. Aparecem apenas nesses 2 textos, versículo 16 e 17.
Não aparece em nenhum dos outros evangelhos. Todos os manuscritos que nós temos do Evangelho de Marcos, nenhum manuscrito traz o nome de Barrabás como sendo Jesus Barrabás. Todos os manuscritos que temos, todas as cópias que temos do Evangelho de João, nenhuma delas traz Jesus Barrabás. Apenas algumas poucas cópias de Mateus trazem Jesus Barrabás. Quais seriam essas cópias? Bom, nós temos pelo menos 9. O que ele esquece de falar é que esses manuscritos que não trazem essa passagem, eles são mais recentes na história, né? Eles não são tão antigos quanto esses que trazem. A teoria é que foi feita uma supressão desse termo. E vocês vão entender por que daqui a pouco, tá? Mas deixa ele continuar aqui falando. De cópias de Mateus aqui, no aparato crítico aqui, mostra quais são as cópias. Eu até sublinhei aqui, tá bom? As que acrescentam Jesus Barrabás no verso 16 são apenas 3 manuscritos. O manuscrito Teta, o fólio 1 e o papiro 700. Só essas que acrescentam. E no verso 17 nós temos 9 manuscritos que acrescentam. Esses 9 manuscritos que acrescentam são todos posteriores ao século 9 depois de Cristo, tá certo? São todos posteriores ao século 9, então eles não têm, assim, não são manuscritos tão antigos assim. Agora, a bem da verdade, como eu falei com vocês, a situação não é tão simples de resolver. Eu tenho uma versão siríaca, datada do 4º ou 5º século, e também uma versão armênia e uma georgiana, que trazem essa variação. O que são versões antigas? São as primeiras traduções do Novo Testamento. Então, nessas 3 versões aqui, aparece essa variante. E Orígenes, que viveu no 3º século, ele também faz menção de conhecer essa variante textual, que ele nega. Orígenes dizia assim, olha, algumas cópias trazem aí o nome de Barrabás como sendo de Jesus, mas elas estão erradas. Então, o que eu posso, assim, ser muito honesto com vocês? Calma aí, gente. Vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui o que Orígenes fala em uma das versões, tá? E depois em outra. Olha só. Na primeira versão ele vai dizer o seguinte, ó. Muitas cópias não contêm que Barrabás também se chame Jesus. E talvez sejam corretas, porque o nome Jesus não é adequado para alguém ímpio, tá? Essa é a primeira versão. O que essa primeira versão, que é tendenciosa, está mostrando? Que o nome Jesus também não poderia pertencer a um criminoso, né? No caso, Barrabás. Então, muitos estudiosos acreditam que esse nome foi retirado dos outros textos por causa disso, porque seria uma grande heresia. Muitos teriam deixado esse termo de fora. Porém, existe uma outra versão que vai dizer o seguinte. Olha só o que ele diria nessa outra versão. Em muitas cópias antigas que encontrei, descobri que o próprio Barrabás também é chamado de Jesus. Olha aí. Olha como é que é diferente. Então, existem essas 2 versões. Uma tendenciosa, né? Dizendo aí que o Jesus não poderia estar no mesmo nome de Barrabás. E essa outra dizendo que em muitos textos que ele encontrou estaria escrito o nome também Jesus Barrabás. E agora? E aí? Você tem um pai da igreja testando isso aí, cara. Complicado, né? É possível que no 3º século, na época de Orígenes, essa variante já fosse conhecida. É possível que no 3º século, na época de Orígenes, essa variante já fosse conhecida. A favor dessa variante, quais são os argumentos que alguém poderia apresentar? Que Orígenes já a conhecia, então havia manuscritos hoje perdidos do 3º século que tinham essa variante. Segunda coisa a favor dessa variante, ela aparece em versões primitivas do Novo Testamento, como a siríaca, a georgiana, que eu falei com vocês também, e a armênia. Terceiro, você tem alguns manuscritos minúsculos que apresentam essa variante textual. Então eu tenho esses argumentos a favor da possibilidade de que Barrabás também se chamasse Jesus, e que estaria assim no Evangelho de Mateus. Contra esse entendimento, agora eu vou dar os argumentos contrários. Contrário a esse entendimento, nós temos alguns argumentos. Em primeiro lugar, os principais manuscritos de Mateus
como o Aleph, o sinaítico, eles não trazem esta variação. Eles trazem apenas Barrabás e Jesus. Os manuscritos unciais, que são aqueles mais importantes, também não trazem essa variação textual. Ela está em manuscritos um pouco pobres e tardios. Segundo argumento contrário a este entendimento. O que o Dr. Rodrigo Silva não falou para vocês, e que eu vou falar para vocês, é o seguinte: no Códice Vaticano é apresentado um artigo acusativo antes do substantivo Barrabã, que é Tom Barrabã. Ou seja, é quase impossível, segundo os especialistas, que esse artigo tenha sido introduzido ali de forma casual, tá? E que sim deveria haver uma palavra, uma expressão antecedendo essa que foi suprimida. Esqueceu de falar isso, né, Rodrigo Silva? Então, muitos especialistas acreditam que houve uma supressão desse termo por dois motivos. Um, por causa da referência ao nome Jesus, que não poderia, como disse Orígenes, né, estar em um criminoso como Barrabás, né? Então foi suprimido um dos motivos esse. E o outro por harmonização textual, já que essa passagem não estava incluída nos textos posteriores de Marcos, logo a harmonização foi feita e também a supressão feita em relação a esse texto, tá? Mas é quase que o consenso acadêmico que essa expressão existia sim de fato nos manuscritos mais antigos. Tem que falar a história completa, hein, ô Rodrigão? Tá faltando isso aí, hein? Você pega as famílias textuais, você nota que alguns manuscritos são oriundos de uma cópia que foi feita, que a gente chama de texto cesarense. Outra faz parte do texto alexandrino. Outro faz parte do texto bizantino. E a gente nota que essa variação ela está apenas num grupo de textos muito pequenos e de uma única família. Nas outras famílias textuais, o texto traz apenas Barrabás e Jesus, mostrando que realmente aquela incursão do nome Jesus antes de Barrabás parece ter sido uma coisa localizada, um erro de algum escriba. Um outro argumento que alguns dão contrário à inclusão do nome Barrabás antes de Jesus é o que está em Mateus capítulo 27, verso 20, que em Mateus capítulo 27, verso 20, que está no mesmo capítulo que aparece esse texto aqui, diz assim, olha, Mateus capítulo 27, versículo 20. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Mateus capítulo 27, versículo 20. Vamos lá. Mateus 27, verso 20. Diz assim, olha. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e condenassem Jesus à morte. Raciocine comigo. Quando a gente lê esse texto aqui, em todos os manuscritos de Mateus, todos, sem exceção, Barrabás é chamado apenas de Barrabás e não Jesus Barrabás. Ora, se Barrabás também se chamasse Jesus Barrabás e Jesus de Nazaré, era perigoso os sacerdotes pedirem ao povo que solicitassem a Pilatos Barrabás e não Jesus, porque se Barrabás também se chamasse Jesus, podia o povo ficar confuso. Seria mais sensato que o nome Jesus Barrabás também se repetisse aqui no verso 20, como aparece no verso 16 e 17. Tá certo? Se Barrabás, vou repetir o argumento, se Barrabás se chamasse Jesus Barrabás, no verso 20 era prioritário que o nome dele também fosse colocado, para que o povo não confundisse. Ora... Caraca, ô Rodrigão, vamos lá, cara. Se a gente está falando de uma alegoria, né, não haveria confusão de povo, porque não haveria povo algum. Então, assim, Rodrigo Silva, o seu argumento tem que partir do pressuposto que houve um Jesus, que houve um Barrabás, que o Pilatos de fato julgou os dois e que havia uma multidão vendo esses personagens. Então, para fins argumentativos, não se encaixa. Porque já teria que partir de uma petição de princípio, né? Já teria que partir de uma falácia argumentativa. Você já teria que ter um pressuposto dentro desse seu argumento, tá? Se a gente está falando de alegoria, não haveria nada disso, não haveria um povo para se preocupar. O nome Jesus Barrabás poderia ser incluído facilmente para ilustrar a sua ligação com o ritual do Yom Kippur judaico.
Simples. É claro que esse é um argumento poderoso para um fiel da sua igreja, né? Para as pessoas que são crentes, vão olhar e falar: ele dá certo, pronto, provou e refutou o ateu. Mas se você for entrar dentro de um debate acadêmico, esse argumento parte de um pressuposto e fica muito fraco, né? Infelizmente. Se os sacerdotes falam com o povo assim: olha, quando Pilatos perguntar quem deve soltar, gritem Barrabás e não Jesus, mas se Barrabás também se chamasse Jesus, isso ia ser confuso. Gritem Jesus Barrabás e não Jesus de Nazaré. Porque aí fica claro que é Jesus Barrabás e não o outro Jesus. Colocar só Barrabás ou Jesus fica dúbio. Por que que o termo aparece antes e não é repetido aqui embaixo? Tá certo? O último argumento contrário à inclusão do nome Barrabás antes de Jesus é que nós não temos essa variação textual nos outros evangelhos. Só em alguns manuscritos de Mateus. Bom, com base nesses elementos que eu levantei para você aqui, eu tenho que ser muito honesto em dizer o seguinte. Engraçado, Rodrigo Silva, esse seu argumento também não procede, porque é o seguinte, ele faz a distinção entre os dois aqui embaixo no versículo 22. Ele fala: que pois fareis com o Jesus o chamado Cristo? Tem o Jesus Barrabás, o Jesus filho do Pai, e ele distingue aqui, ó. O que eu estou me referindo é o que eu farei com o Jesus o chamado Cristo, tá? Então ele diferenciou sim entre um e o outro, então não tem nada de confusão. Então outro erro da sua hipótese aí, cara, tá diferenciado. E logo embaixo foi dito o seguinte: todos dizem seja crucificado. Então ele apontou qual deles deveria ser crucificado. Então tá aqui, cara, não tem nenhum mistério nisso. Isso aí é invenção sua. Fica até estranho o Barrabás, nesse caso, repetir: o que farei então com Jesus, o chamado Cristo, né? O Cristo, porque ele poderia ter chamado simplesmente de Jesus, né? Então por que ele teve que apontar Jesus, o Cristo, ou Jesus, o Messias, que é o que significa a palavra? Então é mais um indício que atesta que havia sim outro Jesus chamado Barrabás. Nós temos argumentos para um lado, como eu apresentei, e temos argumentos para o outro. Eu, particularmente, tenho que ser transparente em dizer que é difícil bater o martelo final. É difícil bater o martelo final. Existe uma possibilidade de que, de fato, Barrabás tenha sido o nome que Mateus originalmente escreveu, Jesus Barrabás, melhor dizendo. Existe uma possibilidade que o nome de Barrabás seria Jesus Barrabás? Existe. Mas existe uma grande possibilidade também para que isso seja apenas um acréscimo feito posteriormente? Também existe. Tá certo? Existe. Então, do ponto de vista textual, é complicado a gente bater o martelo. Por isso que Não pode ser posteriormente, porque o que acontece? As atestações mais antigas são em relação a esse texto aí. Manuscritos mais antigos e também da citação do pai da igreja. Então, o que acontece? Se o pai da igreja, que é do 3º século, conhecia textos atestando essa passagem, e esses textos traziam a palavra Jesus e Barrabás, ou seja, Jesus Barrabás, significa que eles são anteriores a todos esses outros. Existiam os textos desse período mais antigo atestando isso. E em crítica textual, Dr. Rodrigo Silva, você sabe isso melhor do que eu, você não enumera a quantidade de atestações, porque depois você pode fazer um monte de cópia, né? Conforme o tempo vai passando, vai surgindo umas cópias, natural, né? É mais recente, o equipamento, a qualidade melhora, tudo isso. Então, na história dos pergaminhos, quanto mais próximo da gente, tende a ter mais manuscritos, mais pergaminhos, tudo isso. E os mais antigos, não, são suprimidos, são suplantados, né? Conforme o tempo, por causa da conservação, da destruição deliberada, tudo isso. Então, o que acontece? Se você tem manuscritos que são mais antigos, se você tem pai da igreja atestando, então o peso dessa atestação é maior, tá? É bem maior. O comitê de eruditos colocou o nome Jesus ou Barrabás entre colchetes e colocou isso aqui uma leitura de grau C. Quer dizer, não uma leitura muito correta que se possa fazer. Tá bom? Então, isso aqui eu já deixei claro para vocês. Agora, com relação à historicidade disso, Rodrigo, porque por muito tempo alguns levantaram que esta forma de apresentar Jesus aqui
como não tem respaldo na literatura romana, nem na literatura grega, judaica desse costume, isso seria apenas uma parábola. Então já vi entre os eruditos aí várias colocações. Primeiro, apresentaram uma ideia de que isso aqui seria como é que eu diria para vocês? Uma cópia de documentos babilônicos. Em 1910 isso aqui foi proposto, porque encontraram, volta de 1910 ou 1918, se eu não me engano, encontraram um documento babilônico em que fala de Bel-Marduk, que Bel-Marduk foi em Assur que encontraram esse documento, que o Bel-Marduk era uma divindade dos babilônios, que ele foi aprisionado, levado ao cativeiro, mas depois ele foi levado para uma montanha, questionado, traspassado e finalmente morto, para depois ser ressuscitado. Aí alguns autores, principalmente alemães, falaram, tá vendo? Foi da Babilônia que os evangelistas copiaram esse mito. Hoje, mesmo daqueles autores mais liberais, que não acreditam muito na historicidade bíblica, não lançam mão desse tipo de comparação, porque ela é anacrônica. Ela é anacrônica e não faz sentido, tá bom? Mesmo John Dominic Crossan, por exemplo, não lança mais mão desse tipo de argumento. Há um outro argumento que alguns pegam. Eles colocam o seguinte, olha, Barrabás significa filho do pai. Então, galera, ele falou aí de uma lenda, né, que seria muito similar a de Jesus, né, uma babilônica, só que existe uma mais antiga do que essa ainda, eu vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, Terra Sem Retorno, Descida de Ishtar ao Mundo dos Mortos. Quase 4.000 a 5.000 anos atrás, galera. Jesus nem pensava em ser uma lenda quando isso aqui já circulava por aí, beleza? Isso daqui é uma lenda suméria. O que acontece? Essa história aqui de Nana, ela vai trazer, né, aqui nos seus textos, no seu manuscrito, a história de uma deusa que ela vai descer ao mundo dos mortos, né? Ela vai passar ali pelos portões, pelo sofrimento. Ela vai fazer uma espécie de paixão, tá? Vai ser humilhada. Ela vai ser julgada pelos Anunas, tá? E depois desse julgamento, ela vai ser morta. Ela vai ser pendurada em um prego durante 3 dias. Depois de 3 dias, Ishtar, ela volta ao mundo dos vivos, ela ressuscita. Então nós temos uma lenda muito parecida em relação a isso. Eu não estou dizendo que a história de Jesus foi copiada disso aqui, mas existiam naquele período, na região ali do Mediterrâneo, inúmeros contos muito similares com um grande paralelismo de texto. Eu não estou afirmando que Jesus foi cópia dos textos de Nana, mas que existia algo muito semelhante, existia. E sim, essa passagem é discutida academicamente até os dias de hoje. Vocês podem ver aqui, ó, On the History of Jesus. Aqui, logo no início, vai trazer justamente a passagem de Nana, né? E Nana também foi humilhada e condenada à morte, ressuscitou 3 dias depois. Então tudo isso aqui, ó, um ritual com comida e bebida sagrada, tudo isso também é discutido em livros acadêmicos até os dias de hoje. Faz sentido, tá bom? Mesmo John Dominic Crossan, por exemplo, não lança mais mão desse tipo de argumento. Há um outro argumento que alguns pegam. Eles colocam o seguinte, olha, Barrabás significa filho do pai. Bar, em aramaico, filho, Abás, pai, filho do pai. E Jesus também se diz o filho de Deus. Então ali é uma parábola que o autor usou para falar de Barrabás como sendo o filho de Deus por um lado e Jesus, o filho de Deus por outro. E aí eles pegam que seria talvez uma forma de criar uma paródia, por exemplo, do dia da expiação. Porque no dia da expiação, para quem não sabe, seria uma vez por ano, o único dia em que o sacerdote entrava no lugar santíssimo, tá certo? No dia 10 do 7º mês. Nesse dia da expiação, o dia do Yom Kippur, como os judeus chamam, havia um costume de trazer 2 animais, 2 bodes, e sobre a cabeça de um bode, o sacerdote pesava os pecados, sobre a cabeça do outro também, e ele matava um bode, pegava o sangue desse bode e levava para o santuário. Mas o outro bode era poupado, ele não era morto, ele era apenas solto no deserto. Isso era o dia do Yom Kippur, dia da expiação
ali uma vez por ano entre os judeus. Então, alguns autores supõem que a morte de Jesus seria apenas uma paráfrase, ou uma parábola desse dia da expiação antigo, onde você tem de novo dois Jesuses, um Jesus de Nazaré e o Jesus Barrabás, um Jesus filho de Deus, Messias, o outro filho do Pai, e que um Jesus seria o bode que foi morto e Barrabás o bode que foi solto, tá certo? E que ali seria uma forma de falar do dia da expiação. Só que isso também não procede na comparação. Por que razão? Em primeiro lugar, quando Pilatos lava as mãos ali no Evangelho de Mateus, ele fala que ele estava lavando as mãos para ser inocente do sangue daquele homem. É complicado comparar Barrabás a um sacerdote. Em segundo lugar, quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 20, aqui eu não falei com vocês, né? No capítulo 20, fala que é inocente do sangue desse povo. Aí no verso 25, o povo responde assim, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Não era isso que acontecia no dia da expiação? Aquele bode emissário levava para longe do povo os pecados deles. E aqui o povo pede que o sangue daquele que foi sacrificado caísse sobre eles, não sobre o outro que ia embora. Então essa comparação com o dia da expiação, ela fica um pouco dúbia. É claro, eu tenho que admitir aqui também que alguém pode responder isso. Os evangelhos às vezes mostram um parâmetro, uma relação entre a vida de Jesus e eventos do Antigo Testamento. Mostram sim. Se você pegar o Evangelho de Mateus, por exemplo, ele narra o nascimento de Jesus muito semelhante ao nascimento de Moisés. Preste atenção no Evangelho de Mateus depois na sua Bíblia. Jesus nasce. Antes dele fazer essa comparação com Moisés, deixa eu esclarecer uma coisa aqui para vocês em relação ao Yom Kippur, né? Que é esse ritual aqui, e a Mateus. O que vocês têm que entender é o seguinte: Jesus, como todo mundo sabe, é o Cordeiro, né? Jesus é retratado, né? Não estou mentindo. Olha aqui, ó. Essas ilustrações não são feitas por um ateu, tá? Geralmente são feitas por cristãos, por artistas que estão envolvidos com a arte sacra. Não é ateu que está fazendo isso aqui, beleza? E existia, né, no Velho Testamento, o Yom Kippur, beleza? Aqui são fatos. Tem evangelho em que Jesus é sacrificado no mesmo dia em que se sacrificam os animais, no mesmo dia. Olha isso, vai prestando atenção. E o que você tem que entender é o seguinte: Mateus, ele é alucinado por fazer referências ao Antigo Testamento. Em tudo que ele pode encaixar uma profecia, uma referência, ele encaixa. E por que seria diferente com o Yom Kippur? Por que Mateus não estaria fazendo uma referência ao Yom Kippur? Quer ver que bizarro as coisas que Mateus faz ou tenta fazer alusão e referência? Vamos acompanhar comigo. Mateus 21, versículo 7, vai trazer o seguinte, ó. Trouxeram a jumenta e o jumento e colocaram sobre eles as vestes e ele sentou sobre elas. Por que ao invés dele somente dizer, olha, Jesus entrou na cidade com o jumento, ele coloca aqui que ele entrou com o jumento e o jumentinho. E colocaram roupa ali entre um e o outro e Jesus foi montado naquela roupa entre um e o outro. Né? Olha que cena bizarra. Você consegue conceber uma cena dessa? Então, claro, isso aqui foi uma fabricação porque ele queria fazer os seus textos ficarem parecidos com a profecia. Mas que profecia é essa, você deve estar se perguntando. É a profecia em Zacarias 9:9, que ele vai falar aqui que o rei está vindo para Jerusalém, né, sobre um asno, sobre um jumento. Então, o Mateus, muito inteligente, muito sábio ele, entendeu que eram dois animais. E ele fez a profecia de forma literal, meu irmão. De forma literal. Ele botou ali roupas, né, vestes entre um e outro e fez Jesus vir montado entre os dois. Cara, bizarro. Então, se o Mateus ele faz esse tipo de comparação esdrúxula para cumprimento de profecia, por que ele não faria algo parecido com o Yom Kippur? Por que ele não faria essa ligação? Já que seria uma alusão perfeita ao ritual de sacrifício de Jesus. E aí? A matança das crianças, ele também faz em alusão à profecia do Jeremias, tá? Só que Jeremias estava falando do cativeiro do povo de Israel.
e não sobre matança de criança, assim como ocorre ali em Moisés, a matança da criança, que ele tentou fazer uma alusão aos dois, né? Tanto a Moisés, ao massacre das crianças de Moisés, quanto a profecia de Jeremias. Só que Jeremias não está falando de matança de crianças, sim do cativeiro do povo de Deus. Então, por esse motivo, por essa razão, muitos estudiosos, como o próprio Rodrigo Silva afirmou, entendendo que Jesus é um cordeiro, né? E que haviam ali dois Jesus, dois filhos do Pai, dois animais que estavam ali em um ritual de sacrifício e de libertação, exatamente igual no Yom Kippur e como alguns evangelhos trazem, exatamente no mesmo dia em que os animais são sacrificados em holocausto para Deus. Um era para Azazel, o que seria libertado no deserto, e o outro, o do Senhor, seria sacrificado. Então você quer mais o que se tem inúmeros estudiosos e uma forte evidência de que se trata sim de uma referência ao Velho Testamento, já que Mateus fazia isso o tempo inteiro, do início ao fim do seu evangelho, comparações com o Antigo Testamento. Então sim, na academia é discutido e é muito aceito essa versão do Yom Kippur. Um rei tirano tenta matar o Jesus, e Jesus escapa da morte, mas outras crianças são mortas em Belém. Da mesma forma, Moisés nasce, Faraó tenta matar todas as crianças dos hebreus e mata várias, porém Moisés salva. Então Jesus escapa do massacre de Herodes, Moisés escapa do massacre de Faraó. Quando Moisés escapa do massacre de Faraó, Moisés vai ser criado justamente na corte egípcia, que ele vai se tornar um príncipe. Jesus também, quando escapa do massacre de Herodes, vai para o Egito com a Sagrada Família. Quando Moisés sai do Egito, em suas duas peregrinações, Moisés sai do Egito e vai para o deserto. Jesus também, em Mateus, assim que passa o episódio da ida para o Egito, da fuga para o Egito, Jesus é apresentado também no deserto. Moisés passa 2 períodos de 40 anos no deserto. Jesus passa um período de 40 dias no deserto. Quando Moisés estava no segundo período de 40 anos no deserto, ele sobe ao Monte Sinai e traz os 10 mandamentos. Jesus, depois de estar 40 dias no deserto, Mateus mostra no capítulo seguinte, Jesus subindo ao monte e trazendo as bem-aventuranças, que é uma releitura dos 10 mandamentos. É a mesma coisa, se você pode olhar. Isso é chamado de leitura midrástica ou midrash. Aí muitos críticos da Bíblia falam o seguinte, tá vendo? Aquilo tudo é lenda. Alguém foi inventando as historinhas de Jesus só para fazer Jesus parecer um segundo Moisés. Calma, não é por aí. Quem fala isso não entende o que é o Midrash judaico. O Midrash judaico não é criar uma lenda, pelo menos o Midrash mais antigo, tá? Não estou falando daquele medieval. O Midrash mais antigo não era criar uma lenda para tornar alguém figuradamente semelhante a alguém do passado. Não é assim. Eles trabalhavam com tipologia. E para criar uma tipologia, basta você pegar elementos de semelhança e elencá-los. Não precisa criar uma alegoria. Quer um exemplo? Muito bem. Eu vou inventar aqui um Midrash entre Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler. Tá bem? Napoleão Bonaparte não era francês. Hitler também não era alemão. Contudo, apesar de não ser francês, Napoleão Bonaparte comandou a França. Apesar de não ser alemão, Hitler comandou a Alemanha. Napoleão Bonaparte tinha um ódio tremendo dos judeus e os colocou em guetos, ali perto de Versalhes. Hitler também colocou os judeus em guetos, na Polônia, em vários lugares. Napoleão queria conquistar a Europa. Hitler queria conquistar a Europa. O principal inimigo de Napoleão foi a Inglaterra, com o bloqueio continental. O principal inimigo de Hitler foi a Inglaterra, com Winston Churchill. Napoleão perdeu tremendamente as suas batalhas devido também ao frio da Sibéria. Hitler também perdeu as suas batalhas devido ao frio da Sibéria. Napoleão tinha uma relação mal resolvida com mulheres, e você tem uma certa Josephine que entra em casamento com ele, um casamento muito questionável. Hitler também tinha uma relação mal resolvida com as mulheres, e você tem Eva Braun, que se casa com ele quando estavam no bunker, numa relação muito questionável. Como você vê,
há muitas semelhanças entre a vida de Napoleão Bonaparte e a vida de Hitler. Eu não precisei inventar nada aqui sobre Hitler para descobrir semelhança entre ambos. E se eu fosse fazer um midrash dos dois, eu poderia dizer que Hitler seria o novo Napoleão, Hitler no século XVIII, Hitler no século XX, Napoleão no século XVIII. Eu poderia dizer que Hitler seria o novo Napoleão do século XX. E eu não precisei inventar nada. Eu só selecionei as semelhanças entre a vida de Hitler e Napoleão para estabelecer uma comparação literária entre ambos. Ponto. Agora, se daqui a 2000 anos alguém achasse apenas essa minha comparação da vida de Hitler e Napoleão, muitos também iam dizer que eu estava inventando a vida de Hitler, que nada disso era verdade, porque é muito parecido com Napoleão para ser histórico, é coincidência demais. Não é. Você que conhece as narrações, as figuras históricas sabem que não é, que eu não inventei nada aqui. Isto que eu fiz agora entre Napoleão e Hitler, os autores do Novo Testamento fizeram entre Jesus e Moisés. Então você pode encontrar aqui e acolá uma forma irônica ou midrástica de um evangelista comparar algo da vida de Jesus com algo do Novo Testamento para mostrar como é que os judeus estavam rejeitando aquela promessa. Por exemplo, quando João mostra João Batista apontando para Jesus e falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o evangelista não precisou inventar aquilo. João estava apenas reconhecendo nele o Messias e a figura emblemática de todos os cordeiros que foram sacrificados. Só isso. Então pode até ser que Mateus tenha colocado aqui, quando põe o povo pedindo que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo, Mateus pode até de maneira irônica ter feito uma leitura ao reverso do dia da expiação, enquanto o sangue caía na vítima que era degolada e os pecados eram levados pelo bode no deserto. Aqui o pecado eles pedem que caia sobre eles. Pode até ser, mas isto não tira a historicidade do relato, tá bom? Agora, então, vamos esclarecer isso aí que o Rodrigo Silva falou, né? Para uma primeira vista assim, né, para quem é leigo vai falar: caraca, ele refutou, ele mostrou lá o Napoleão, o Hitler. Só que existe uma diferença de intencionalidade, tá? Nos textos bíblicos há a intenção de fazer essa comparação. Antes de eu mostrar para vocês que a interpretação do Dr. Rodrigo Silva está errada, eu gostaria de ler para vocês Levítico 16, o versículo 9, que vai dizer o seguinte: o bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados, e o bode que pertence às asas será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. A primeira referência que Mateus faz é em relação a isso aqui, tá? Agora vamos à refutação do Dr. Rodrigo Silva, que ele falou que não tem nada a ver, que não está remetendo a isso aqui. Vamos agora mostrar para ele por que está remetendo ao ritual de sacrifício, ao ritual de expiação dos pecados. Vamos mostrar para ele por que disso. Abra sua Bíblia em Êxodo 26, o versículo é o 31 até o 33, que vai dizer o seguinte, ó: faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira da acácia revestido de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. 33 vai dizer o seguinte: pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina põe a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. O que está descrevendo aqui nessa passagem é que havia um lugar que era santo do santo, né? Um lugar sagrado de extrema importância. Esse lugar é dividido por um véu, por uma cortina, tá? Essa cortina, como eu li para vocês, separava esse lugar santo do lugar santíssimo, beleza? Então o que acontece? Uma vez por ano o sacerdote entrava naquele lugar para levar os pecados do povo para Deus e reforçar a aliança. Ou seja, ali dentro estaria somente o sacerdote em contato direto com Deus. O lugar é tão sagrado que somente o sumo sacerdote poderia entrar e estar diante da presença de Deus. Qualquer pessoa que tentasse entrar ali seria morta na hora. E aí, meus amigos, quando você pega Mateus 27, no versículo 51, ele vai dizer o seguinte, ó: quando Jesus morreu, né, no caso, né, quando Jesus acabou de ser morto, aconteceu o seguinte, ó:
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, e os mortos levantaram dos seus túmulos e entraram à cidade de Jerusalém, coisas do tipo. Tudo isso são eventos fictícios, né? Nenhum véu se rasgou de verdade, nenhuma terra tremeu e muito menos mortos se levantaram dos seus túmulos e entraram à cidade santa. Dr. Rodrigo Silva, essa passagem aqui, em que diz que os túmulos se abriram, em 52, no versículo 52, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, isso não é histórico, isso é fantasia. Não houve eclipse, não houve tremor de terra, não houve ressurreição de mortos. Então, muito menos houve véu que se rasgou no templo. Que templo é esse aqui? É o templo de Jerusalém. Então, toda essa passagem é sim uma alegoria que está sim se referindo a um sacrifício que vai abrir a passagem dos seres humanos para Deus, do povo de Israel, vão ter contato direto agora com Deus. É o que significa esse texto. Isso aqui é uma alegoria. Ou você acha que houve mesmo santos ressuscitando e entrando na cidade? Por favor, né? Isso não é histórico. Muitas das coisas que estão aqui não são históricas, são remetendo a ligações com o Velho Testamento em uma alegoria. Já provei isso com várias passagens do próprio Mateus se referenciando a profecias que não eram daquela forma. E agora fica claro quando a gente pega o contexto de Mateus se referindo ao véu rasgado, aos mortos que entram na cidade e à terra que treme, que tudo isso é uma alegoria, Dr. Rodrigo Silva. Tudo isso é alegórico, é uma referência, né, ao sacrifício do animal, do cordeiro, né? Esse cordeiro, após ser sacrificado, fez ali a separação do véu, que era onde se fazia ali a expiação dos pecados, onde se tinha o contato com Deus, não é isso? E aí depois disso, meu querido Dr. Rodrigo Silva, os seres humanos, o povo de Israel passou a ter contato com Deus. Então tudo isso é de fato uma alegoria. Se não é uma alegoria, me apresenta aqui, ó, os mortos que ressuscitaram, os túmulos que abriram, né? A terra e as rochas que se partiram, os registros históricos de tudo isso, porque isso não existe. Isso é uma alegoria, beleza? Então assim, galera, ficou mais do que provado que o ritual referenciado em Mateus se trata sim de uma alegoria. Essa passagem é sim atestada em manuscritos antigos e também pelo pai da igreja. Então você tem dois Jesus, dois filhos do pai, em um ritual, em um evangelho que é toda hora referenciado ao Antigo Testamento. O Rodrigo Silva citou os paralelismos com Moisés, mas também há os paralelismos, além dos que tem com Moisés, também tem os paralelismos com José do Egito, né? Que ele foi vendido com 30 moedas pelo seu irmão Judá, Jesus foi vendido por 30 moedas por seu discípulo Judas. José tinha 12 irmãos, Jesus tinha 12 discípulos. José foi tentado, Jesus foi tentado. O pai de Jesus, ironicamente, também se chama José, e vários outros paralelismos nessas histórias aí, beleza? Então o que acontece? Tudo nessa narrativa é alegórico, sim, tá? Como eu acabei de provar para vocês. Se não é alegórico, por gentileza, demonstrar os estudos históricos referentes a isso, porque não existem. As referências de Mateus são em relação às passagens do Antigo Testamento para se referenciar ao cumprimento das profecias. Então, mais uma vez, o Dr. Rodrigo Silva foi refutado aqui no canal, beleza? Dr. Rodrigo Silva, da próxima vez que você for fazer um vídeo resposta à minha pessoa, tá? Faça citando meu nome, não tem problema citar meu nome. Você tem medo das pessoas virem aqui no canal e encontrarem as coisas que muitos líderes religiosos não mostram e criar dúvida na mente dessas pessoas? Pode ser, né? Então tá aí, tá o desafio, Dr. Rodrigo Silva. Me mostre aí que essas passagens não são alegóricas, que não tem esses símbolos alegóricos nessas passagens, por gentileza. Isso que eu nem entrei em questões de numerologia que se repetem adoidado na Bíblia. Não entrei nem nessas questões para mostrar fantasia farsa que é isso. Até porque já tem mais de 1h30 de gravação aqui, ficaria complicado para mostrar tudo isso.
mas é óbvio que em outros vídeos eu trarei para vocês. Então é isso, galera, se inscrevam no canal para mais refutações como essa, para que eu traga mais análises textuais como essas, tudo isso, tá? Se inscreva aí, tá todo mundo se inscrevendo, não fique de fora. A gente já conseguiu aí nosso primeiro objetivo, que é fazer com que os líderes religiosos comecem a se manifestar sobre essas coisas que não são mostradas na igreja, coisas que as pessoas não sabem, tá? Então agora fiquem com os membros do canal, essa galera maravilhosa que me ajuda a fazer esses vídeos aqui. Então muito obrigado de coração a todos os membros. Fiquem agora com a sugestão de vídeo, cliquem em um desses vídeos e continue comigo para aprender mais. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui!